Olá, galerinha do Centro de Mídia, aqui do 4º ano. Vamos começar mais uma aula aí, tenho certeza que você vai gostar aí da aula de hoje. Eu sou o professor Seba Nunes e quero convidar você mais uma vez a participar de uma super aula aí de língua portuguesa. É isso aí, galera. Então hoje nós vamos pegar uma temática, um tema muito interessante que eu gosto bastante. Tá curioso? Tenho certeza que sim. Então acompanhe essa aula até o final e manda o feedback aí da aula pra gente aí pelas redes sociais também. Eu estou @sebanunes e vou amar saber aí os feedbacks de vocês, se vocês curtiram a aula. Então manda pra gente, tá bom, pessoal? Mas não vamos enrolar não, porque a aula de hoje é muito legal e vai ter bastante uma participação de vocês aí pensando juntinho comigo. Topa pensar comigo? Então vamos lá. Então vamos pro título da aula? Vamos para a tela. Vamos ler uma fábula. Muito bem. As habilidades que iremos trabalhar hoje é a EF35LP03 e a EF35LP26. Então vamos trabalhar essas duas habilidades, mas temos mais habilidades aqui. Vamos lá, temos a habilidade EF35LP21, EF35LP29A e a EF15LP01. Bastante habilidade, vamos aprender bastante coisas aí pensando nesse título aí. Vamos ler uma fábula? Eu particularmente gosto muito de fábulas. E você? Qual é a sua fábula preferida? Já lembrou alguma? Ou, eu não tenho uma fábula preferida, eu tenho algumas fábulas que eu prefiro. Por exemplo, eu tenho bastante fábulas que eu gosto bastante. Então, que tal a gente pensar nessas fábulas e conhecer uma fábula nova? Hoje nós vamos conhecer uma fábula que é bem legal e traz aí uma interpretação bacana. E você vai me ajudar a interpretar essa fábula de hoje, tudo bem? Então, pega aí seu caderno, vai colocando as anotações daquilo que a gente for lendo aqui juntinhos e vai pensando aí o que será que essa fábula quer falar. Então, conto com vocês, hein? Então vamos aqui para a tela, vamos lá. Muito bem, vamos primeiro descobrir o que é fábula? Professora, eu não tenho certeza do que é fábula. Então vamos aprender juntinhos. Ok. As fábulas são composições literárias curtas, escritas em prosa ou em verso, em que personagens são animais que apresentam características humanas, como, por exemplo, a fala. Muito presentes na literatura infantil. Já sei que a fábula é uma história menor, uma história curta, e ela tem uma característica de ter animais que têm características humanas, por exemplo, a fala. Mas as características emocionais também se apresentam aí nas fábulas nesses animais. Muito bem, professor. Então, eu já sei aí que é uma história curta, onde tem personagens que são animais, e esses personagens têm características humanas. O que mais eu preciso aprender sobre a fábula? Vamos aprender mais um pouquinho? Vamos para a tela. As fábulas possuem caráter educativo e fazem uma analogia entre o cotidiano humano com as histórias vivenciadas pelos personagens. Essa analogia é chamada de moral e geralmente é apresentada no fim da narrativa. Muito bem, então eu já sei, professor, a fábula tem como características animais que têm ações, personalidades humanas e tem como objetivo fazer uma analogia, ou seja, uma comparação entre a história e o cotidiano humano. E ela tem um caráter educativo, ou seja, ela sempre vai me ensinar algo, que no final é a moral. Qual é a moral da história? É o que aprendemos com a história. Muito bem, então eu já sei aí que nas fábulas eu tenho que aprender algo. Ela tem caráter educativo. Muito bem, já sei o que é uma fábula, então vai pensando em algumas fábulas aí que você conhece.
Eu tenho algumas fábulas que eu gosto bastante. Vou dar um exemplo de algumas que a gente pode ler em umas próximas aulas, ou você pode procurar aí na internet, nos livros que você tem aí disponível, para conhecer algumas fábulas. Por exemplo, A Raposa e o Leão. É uma fábula que eu gosto bastante. A Cigarra e a Formiga e O Rato e a Rã. Muito bem, tem aí 3 fábulas diferentes aí para você pensar, ler, repensar e aprender algo. Como eu disse, as fábulas têm caráter educativo. Eu vou sempre aprender algo com ela. Muito bem, vamos para a tela. O título da nossa fábula de hoje: O Rei dos Macacos e os Dois Homens. A gente percebe aí o desenho aí de um gorila com uma coroa representando aí o rei. Muito bem. Vamos ler juntinho aqui? Então, ok, vamos lá para a tela. Tendo perdido o caminho, 2 companheiros que caminhavam, depois de terem andado muito, chegaram à terra dos macacos. Foram então levados ante o rei, que vendo-os, disse: Em vossa terra e dos lugares de onde vindes, o que dizem de mim e de meu reino? Um dos homens respondeu. Lembra só? Aqui os 2 pontinhos. Lembra que a gente falou sobre isso em algumas aulas anteriores? Então a gente percebe aí a presença dos 2 pontinhos. Olha só, então, o homem respondeu. Um dos homens respondeu. Olha aqui o travessão. Eu já sei aqui que é a fala de um dos homens. Dizes que sois um rei grandioso, de gente sábia e culta. O outro, ponto. O outro, que gostava de verdade, respondeu. Percebo novamente aqui os 2 pontos e outra versão. Toda a vossa gente são macacos, portanto, irracionais. E, sendo assim, vós, que sois o rei, também é um macaco. Ouvindo isso, o rei mandou que matasse o primeiro e ordenou que tratasse muito bem o segundo. Ok, qual é a moral da história? Aqui a gente tem a moral. A verdade causa ódio e o elogio ganha amigos. Muito bem. Vamos fazer uma discussão a respeito disso? Vamos pensar juntinhos aí a respeito dessa narrativa, dessa fábula e desta moral? Muito bem, a gente percebe aí que na história traz aí alguns personagens e esses personagens têm um conflito e tem um desfecho aí que não é o desfecho mais interessante, né? Não é um desfecho muito legal, porque uma pessoa acaba sendo morta nessa história. Mas muito bem, vamos pensar no decorrer dessa história, o que a gente aprendeu com essa história? Então, ok, vamos com a gente na próxima tela. Bora lá. Vamos primeiro pensar aí. Quem são os personagens da fábula? Primeira coisa que a gente vai pensar, quem são os personagens da fábula? Você lembra comigo? Vamos lá. Os 2 amigos que andavam e encontraram o reino, então são os 2 personagens, e a gente tem aí a presença do rei, o macaco, certo? Então a gente percebe aí 3 personagens muito claros. Na história, dá a entender que existem outros personagens, porque outros macacos levam os 2 homens até o rei. Então a gente percebe aí que tem outros personagens na história, mas os 3 personagens muito claros na história são os 2 homens e o macaco rei. Legal? Muito bem, vamos para a segunda pergunta. Vamos na tela. Como cada um é descrita? Como cada uma é descrita? Cada personagem, como ele é descrito? Vamos lá, vamos pensar no primeiro, o homem. O primeiro homem, ele
ele foi um pouco mais esperto, talvez, ou seja, ou um pouco mais gentil. A gente pode pensar sobre isso também. Na hora de ele falar com o macaco rei, ele tentou ser amigável. O segundo personagem. O segundo personagem foi amigável? Já chamou o rei de irracional e falou que o seu reino é todo irracional. Então, será que é uma forma amigável de eu fazer um primeiro contato com um outro ser, com uma outra pessoa, independente do que seja? Então, vamos pensar sobre isso, tá? Primeiro personagem, um personagem amigável. Segundo personagem, um personagem não tão amigável. Um personagem, assim, um pouco mais, como eu posso dizer, um pouco mais direto, né? Muito bem. E qual é o nosso terceiro personagem? O rei. E o rei? Como que você descreveria o rei? O rei é uma pessoa, assim, um pouco tanto severa, né? Ele ouviu aquilo do segundo homem e ordenou que o matasse. É um pouco severo. Então, esses três personagens aí, a gente percebe aí que são personagens bem diferentes. O primeiro, um personagem amigável. O segundo, um personagem não tão amigável. E o rei, severo, né? Não gostou do que ouviu e ordenou algo que não é tão legal. Muito bem, vamos para a terceira pergunta. Vamos lá na tela. Essa aqui a gente já fez. A terceira pergunta. O que acontece com elas? Ou o que aconteceu na fábula? Muito bem, já falou bastante sobre isso. Então, o que aconteceu com elas? O primeiro personagem foi gentil com o rei e o rei pediu para tratá-lo bem. O segundo personagem não foi tão gentil, né? Foi um personagem que não se preocupou em criar laços de amizade com o rei. Disse o que pensava, sem se preocupar em criar um laço afetivo interessante para aquele momento. Então, o rei, por sua vez, pediu para que esse personagem fosse morto. Então, o que aconteceu? O desfecho não foi um desfecho tão legal, né? Mas existe aí um pensamento. Será que toda vez que eu pensar algo, eu não tenho que, antes de falar, pensar qual é o melhor formato? Como eu posso dizer aquilo que eu estou pensando sem criar irritação ou magoar a outra pessoa? Talvez seja algo para a gente pensar hoje. Então, toda vez que eu pensar algo, eu posso pensar, mas eu tenho que pensar muito bem em como eu vou dizer isso, para não magoar, não chatear ou não irritar a outra pessoa. Então, eu acho que é algo que é bem interessante para a gente pensar no dia de hoje. Vamos para a última pergunta. O que você entendeu da moral? Falamos bastante aqui, hein, pessoal, em relação a essa história e o quanto nós podemos pensar de como se relacionar com outra pessoa, né? Eu acho que aqui essa história fala sobre relações. Eu posso me relacionar com as outras pessoas de uma forma mais amigável. E você? Tem um outro pensamento a respeito dessa moral? Se tem outro pensamento, me marca aí nas redes sociais e me fale aí o que você pensou dessa moral para a gente ir discutindo também aí além da aula. Porque é muito legal a fábula por causa disso, porque a gente aprende com a fábula e a gente pode repartir, trocar ideias e aprender mais um com os outros. Então me procure aí nas redes sociais, @sebanunes, e me fale o que você entendeu dessa fábula. Eu, por exemplo, acho aí que a fábula fala sobre esse conceito de como eu posso ter uma relação amigável. Vamos pensar sobre isso. Muito bem, pessoal. A gente está quase no finalzinho da aula. Então, eu vou deixar uma atividade aí para vocês de casa. Entreviste seus familiares ou outros adultos próximos a você. Faça as seguintes perguntas e registre a resposta em seu caderno. Quais fábulas você conhece? Então, você vai perguntar aí para um responsável qual é a fábula que ele já conhece. Qual é a sua preferida e em que ocasião você ouviu ou leu essa história? Então, muito bem, 3 perguntinhas aí para você deixar para o seu responsável. E a nossa aula está chegando no finalzinho, então
Então eu vou deixar aqui para vocês a avaliação da aula. Se você gostou aí da fábula, gostou de falar sobre a interpretação da fábula junto comigo, avalie aí positivamente. Vamos amar receber o seu feedback. Estamos chegando no finalzinho dessa aula, pessoal, e vou deixar mais um convite para vocês. Continue assistindo as aulas de língua portuguesa aqui no repositório e a gente vai aprender juntinhos também. Tudo bem, galera? Então, muito obrigado por você que acompanhou até agora e conto com vocês nas próximas aulas, hein? Tchau, tchau, galera!